Olá, queridas, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todas muitíssimo bem. Quero aqui primeiro dar as boas-vindas às novas, aquelas então que ingressaram na comunidade, que ainda não entendem, não sabem como a comunidade funciona, e também desejar força e coragem para aquelas que já caminham conosco, que estão conosco aqui já há algum tempo, não é mesmo? Então, brevemente, eu gostaria só de dizer que a comunidade funciona semanalmente com aulas disponibilizadas às quintas-feiras. Nem todas as aulas que nós disponibilizamos na comunidade nós subimos para o YouTube, tá bom? Importante dizer. Lembrando que toda última quinta-feira do mês, a aula então ela é ao vivo, nós fazemos então uma aula fechada e essa aula não fica disponível na comunidade. O link é sempre enviado alguns minutos antes da aula na comunidade para que você então tenha acesso e participe conosco. Então, se você já está conosco há algum tempo, muito obrigado pela tua permanência aqui, dê o seu feedback, fale aquilo que você pensa, aquilo que você acha então que precisa melhorar. E se você é nova, muitíssimo bem-vinda, é com muita alegria que eu recebo você aqui conosco para mais uma aula recorrente aqui da nossa semana. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a tolice. O quanto que a tolice já matou e tem matado. E o que eu quero dizer com a tolice? Eu quero falar com vocês sobre aquele grande erro da língua. Dizem, e nós carregamos aí esse peso desde muito sempre, né? Que as mulheres falam demais, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. Pois bem, nós vamos ter que arcar com essa responsabilidade, não tem como, né? De fato, nós somos infinitamente mais comunicativas do que os homens. E nós precisamos entender que, de certo modo, nós recebemos muito mais dons e graças do que os próprios homens, mas que por muitas vezes nós desconhecemos, porque não nos conhecemos, então nós desconhecemos aquilo ao qual nós temos o potencial de alcançar, não é mesmo? Então, existem aí algumas ligações diretas que fazem toda a diferença na forma com a qual eu ajo, na forma com a qual eu falo e na forma com a qual eu recorro, ou seja, os deveres e os direitos. Então, eu tenho os meus deveres, mas eu também tenho os meus direitos, não é? Eu tenho as minhas responsabilidades e eu tenho a atitude. Então, diante da responsabilidade, eu ajo, eu preciso agir. E eu tenho, por último, as minhas reflexões e, a partir delas, as minhas ações. O quanto que é importante entender isso para que nós possamos, a partir deste entendimento, dar continuidade aos próximos passos. Então, o que nós precisamos entender é que todas essas diferenças, elas caminham entrelaçadas. E isso facilitam, de algum modo, o nosso conhecimento, o nosso entendimento acerca de qual é o próximo passo. Como eu devo agir diante de uma situação diferente, de uma nova situação. E assim sucessivamente. Tá joia? Então, isso é muito importante dizer e lembrar que sempre algo ao qual nós devemos, no sentido de conhecimento, então as minhas reflexões, as minhas responsabilidades e também os meus deveres, entrelaçados a ele, tem aquilo que me lança para algo, aquilo que me lança para uma ação. Os meus direitos, a minha atitude e, acima de tudo, a minha ação, o meu ir, o meu colocar-se, em movimento para que então eu possa agir. E aí você deve estar se perguntando assim, mas por que você está falando de tudo isso? Está uma confusão na minha cabeça, porque você ia falar da língua, da tolice. Pois é, vamos lá, com calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Deixar-se levar pelos ditos impulsos é algo muito costumeiro nosso, da mulher. E por quê? Porque a mulher ela é infinitamente mais sentimento do que o homem. Então nós temos essa tendência de agir momentaneamente movida pelos impulsos, por aquilo que o nosso sentimento revela a nós naquele instante.
Então, se há em nós um movimento de ira, nós somos impulsionadas a reagir àquele sentimento. E assim sucessivamente, diante de tantos outros sentimentos que vão nos abarcando ao longo do dia. Então, nós podemos pensar que estes são impulsos irrefletidos, porque nós então não paramos para acessá-lo, para refleti-lo e para a partir de então ter a ação correta. Por isso eles são irrefletidos, que coloca-nos sempre diante de caminhos infinitamente mais tortuosos, porque se você for parar para pensar, em 90% das vezes que você se meteu numa enrascada, ou foi porque você falou demais, ou foi porque você falou demais, né? Então é importante pensar sempre nisso. E num caminho inóspito, difícil, pedregoso, em que eu encontro uma dificuldade tremenda de caminhar, não é? Então, compreender, entender que eu não posso ser uma mulher que ajo sempre movida pelos meus instintos, pelos meus impulsos, aquilo que diz respeito somente ao meu biológico, não é? Porque veja, quem age assim são os animais, né? Nós somos seres pensantes que refletem, racionais. Então nós precisamos aprender a desenvolver em nós a capacidade reflexiva para que eu então controle aquilo que eu falo e controlando aquilo que eu falo, eu tenha uma ação correta diante de determinada circunstância, não é? Então, por exemplo, numa circunstância em que há uma discussão um pouco mais acalorada, eu me inflamo diante daquilo que é a minha razão, diante daquilo que é a minha verdade, e eu acabo por meter os pés pelas mãos e eu vou então como que ferindo o outro, humilhando o outro, atacando o outro de modo que ele tem que engolir goela abaixo aquilo que é a minha verdade. E dependendo da personalidade, do temperamento de cada uma, isso fica ainda muito mais rígido, propenso a acontecer com aquela firmeza drástica, não é mesmo? Então é muito importante que nós passemos a compreender que nós somos seres racionais, que temos em nós essa capacidade belíssima da reflexão, mas que por inúmeras vezes ou quase sempre nós não a utilizamos. E veja, o que é o falatório, o que é a falácia, o que é o falar demais, se não antes não refletir. O falar demais é uma ação impensada, não é mesmo? Eu me deixo levar então pelo meu humano, pelo meu biológico, esquecendo de todas as outras dimensões às quais eu sou inserida, não é mesmo? E então eu vou agindo como que um animal, grotescamente. Quantas pessoas não chegam até mim com um relacionamento findado, acabado, sejam eles matrimônio, namoro, noivado, qualquer um, e profundamente arrependida. Profundamente arrependida. Por que eu disse aquilo? Por que eu falei aquilo? Eu não devia ter dito aquilo naquela hora. Exatamente. Isto foi o calor do momento que te envolveu e que por conta de uma imaturidade, que por conta de uma dificuldade reflexiva, de parar de refletir por breves instantes e de tomar a ação concreta, reconhecendo ali os teus deveres, mas também os teus direitos, compreende? A tua responsabilidade e também a tua atitude. Então, uma vez que eu não reflito, eu não abarco todas essas instâncias da minha vida, da minha inteligência, da minha alma. E o que acontece? Eu vou tendo ações cada dia mais erradas, cada dia mais, eu diria, machucadas, no sentido de ferir o outro, compreende? E aí não adianta mais chorar o leite derramado, não é mesmo? Porque o que não está remediado, remediado está, não é assim que diz o ditado? E por muitas vezes nós precisamos então ter a coragem de assumir a resposta, não seria essa a palavra, nós então precisamos assumir o resultado da ação a qual nós fomos movidas a agir.
não é? Toda ação tem uma reação, não é assim? Então existe uma consequência do ato, e é esta consequência do ato que então provavelmente vai me levar até um profissional para que então eu tenha condições de lidar com aquilo daqui para frente. Ao passo que se lá atrás eu tivesse tido esta compreensão, esta maturidade de entender que se por alguns breves instantes eu tivesse parado para refletir, falado menos, eu teria tomado a ação concreta, tá joia? Então assim, esse é um início para que nós possamos adentrar então neste assunto e compreender por que de algum modo a tolice já matou a tantos e tem matado a muitos ainda. Falar demais abre precedente. Para quê? Para que as pessoas pensem a seu respeito aquilo que ela desejar, não é mesmo? Para grandes e inúmeros conflitos também. E por quê? Porque se nós falamos muito, nós refletimos pouco, não é mesmo? Fala-se demais, ouve-se de menos, não é? Então, o achar está no refletir, no pensar. É isso que nós precisamos fazer, tá joia? Então, compreender que se eu falo pouco, eu reflito muito. Agora, se eu falo demais, eu reflito pouco, porque não dá tempo, né? Então, eu sempre estou ali dando respostas extremamente acaloradas diante de uma situação impensada, tá joia? E eu gostaria de trazer aqui para vocês, então, 4 pontos que talvez de algum modo possa contribuir nessa busca, né, de um conhecimento profundo, de um autodomínio e, acima de tudo, de desenvolver em nós mesmas esta capacidade um pouco mais reflexiva, né? Vai chamar a atenção? Pense o modo como vai falar, né? Vai precisar ali, de algum modo, chamar alguém para uma conversa um pouco mais pesada? Reflita antes, pense, coloque os pontos, né? Faça ali uma lista de prioridades daquilo que realmente é necessário ser dito, ser falado. Para quê? Para que não se perca no meio de tantas falácias e de tantas coisas, tá joia? Então vamos lá. Um primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês é: não fales antes do tempo. Ou seja, você tá lá diante de uma, eu não diria discussão, tá bom? Diante de uma conversa, diante de um problema ao qual vocês precisam resolver. E quando eu digo vocês, eu não estou dizendo você somente marido e mulher, mas com um amigo, com uma amiga, com um chefe, com um colega de trabalho, com um filho, com um professor, seja lá com quem for, tá joia? Então vocês estão ali diante de um assunto ao qual vocês precisam então chegar a um consenso ou resolver um problema específico. E o que acontece? Você, quase que tomada pela ira, pela fúria, pela ansiedade em então colocar o teu parecer, você acaba fazendo o quê? Falando antes do tempo, colocando antes do tempo. Você não espera que o outro fale, você não espera que o outro coloque a situação, você não ouve, você não escuta. E porque você não ouve, você se antecipa. E porque você se antecipa, você erra, né? É claro que o erro ele não é sempre, mas ele é quase sempre, tá bom? Então aqui ele diz, né? O ferro é malhado enquanto está quente. Sendo ferro, não protesta. Então, se eu estou diante de uma situação, se eu estou diante de um colóquio, diante de uma reunião, diante de uma DR, não é mesmo? O que eu devo fazer? Primeiro, ouvir. E enquanto eu ouço, eu reflito. Enquanto eu ouço, eu vou então compreendendo as ligações entre direito e dever, entre responsabilidade e atitude, entre reflexão e ação. Isso é fundamental. Por quê? Porque se logo de antemão eu me solto, de logo de antemão eu já entro, eu já invado aquele momento, não é mesmo, de comunicação entre duas ou mais pessoas, eu estou ali como que já impondo aquilo que eu penso. E por muitas vezes nós acabamos como que equivocadas. Nós erramos. E nós erramos
duramente. Por quê? Porque aquilo que você diz, não tem como você dizer, é muito complicado. Por isso que a gente precisa, então, ter esta compreensão, né? Por isso que nós precisamos ter este entendimento. É muito bonito quando nós atendemos casais, e diga-se de passagem, eu atendo muitos casais, e ver essa construção no casamento, sabe? Do diálogo. Por quê? Existem muitos casais que chegam cru, extremamente cru, e que por um prato sujo na pia é motivo suficiente para quebrarem o pau, para dormirem brigado e assim sucessivamente, né? E ali acaba virando aquela bola de neve que vai crescendo, uma coisa banal, uma coisa corriqueira, uma coisa infinitamente imatura, pequena, não é mesmo? E ali aos poucos, trabalhando com um, trabalhando com o outro, conhecendo um, conhecendo o outro, promovendo este encontro entre eles, fazendo com que ambos compreendam o papel fundamental do matrimônio, não é? Ao passar do tempo, então nós vamos compreendendo o quanto que eles vão crescendo, mudando, né? E há muitos relatos assim, por exemplo, nossa doutora, eu estava ali diante de uma situação e eu fiquei muito brava, mas eu segurei, eu ouvi o que ele tinha para dizer e quando eu o ouvi, eu compreendi que eu estava errada. Gente, isso é tão bonito, porque é esta compreensão que nós precisamos ir ganhando acerca da vida, né? Aquele chefe que te chama para conversar naquele dia em que ele não está bem, em que ele está demasiadamente preocupado, em que para ele já não é um dia muito bom. Então, naturalmente, ele vai ali de algum modo descarregar em cima de quem? Em cima do mais fraco, né? O que é muito comum acontecer. Ouça o que ele tem para lhe dizer. Não tente ficar dando explicações antes do tempo, não fale antes do tempo. Ouça o que ele tem a lhe dizer e vá então gerando esta compreensão de que talvez ele não esteja num bom dia, né? Talvez eu acolher aqui, ficar calada e de repente não falar nada vai ser melhor, ou de repente, né, eu concordar, enfim. Há várias possibilidades, mas que precisam ser então pensadas e repensadas de modo lento, maduro e reflexivo. Tá joia? Então, um primeiro ponto, não falemos antes do tempo. Segundo ponto, não falemos, minhas caras, apressadamente. Isso gera conflito atrás de conflito. Isso gera brigas, inimizades, fins de relacionamento. Isso gera fins de amizade. Isso gera desemprego, demissões. Não é mesmo? E por quê? Porque nós fomos apressadas no falar e lentas no refletir, não é? Aqui o autor coloca, né? Palavra repousada e refletida, veja, é como chuva mansa que penetra a terra. Veja que belo, palavra repousada e refletida é como chuva mansa, aquela garoa fina que penetra a terra e realmente realiza ali o seu papel, não é? Ao passo que a outra, a palavra apressada, é como pancada de água, causa erosão e enxurrada. Então veja, nós precisamos aprender a ser repousadas. Nós precisamos aprender a ser mais calmas no falar, mais tranquilas no expressar. Você vai dizer, mas não precisa ter pressa. Pode ter calma, pode ter tranquilidade, vai dar tempo, né? Então compreender que o que você quer gerar no outro, essa pancada de chuva de verão que vem para destruir, ou essa garoa serena que cai e que vai ali então como que umedecendo o solo, fazendo com que o solo se torne cada vez mais fértil. Então essas são reflexões que nós precisamos ter acerca de nós mesmas, não é? Porque por muitas vezes nós matamos e morremos pela própria língua, e isso é péssimo. Além de não conseguirmos ali então exercitar a virtude em nós do autodomínio, né, da prudência,
do silêncio, do autocontrole. Nós vamos como que destruindo. Você quer coisa pior do que mulher fofoqueira? Você quer coisa pior do que mulher falante? Você quer coisa pior do que mulher que fala pelos cotovelos, sem pensar, fala de um, fala do outro, fala do outro, fala do outro? Gente, isso é como que um diabo solto pelo mundo, pronto para destruir laços e amizades e relacionamentos, enfim. Compreende? Isso é péssimo. Então, no primeiro ponto, não falemos antes do tempo. No segundo ponto, não falemos apressadamente. Um terceiro ponto, não falemos muito alto. Isso para colérica que é difícil, viu, gente? Porque eu naturalmente falo alto, né? Quando meu pai está em casa eu falo mais alto ainda, porque ele tem problema de audição, então nós precisamos aumentar um pouco o tom. Talvez seja por isso que aqui em casa todo mundo fala muito alto. Mas isso é grave, né? Não falemos alto demais. E por quê? Quem fala gritando mostra que está excitado e não tem calma. Se você grita, você já perdeu a razão. Se você grita, significa que você é autoritária e não autoridade. Porque a autoridade não precisa gritar. A autoridade se impõe pelo olhar. O autoritário precisa mostrar a sua força através da fala, da voz, do grito. Compreende? Então, mulheres que falam demais, que gritam demais, é bastante complicado, né? São mulheres que, quando vistas de longe, são tidas como que extravagantes, mulheres falantes, mulheres fáceis, não é? Nós precisamos desse recolhimento, desse recato, que é próprio nosso, da mulher, né? Diferente você tá ali com um pequeno grupo de amigos, né? Onde você tem então essa liberdade de rir e brincar e tal. Agora, em ambientes públicos com muitas pessoas, né? Em situações abertas ou até mesmo dentro de casa com a família, nós precisamos ter um pouco mais desse cuidado. E o cuidado também de prestar atenção naquilo que nós falamos, no modo com o qual nós falamos. O autor coloca aqui: uma dona de casa que grita com o marido, ou mesmo com os filhos e criados, perde toda a autoridade perante os seus. E por quê? Porque ali ela mostra toda a sua fraqueza. Então ali ela deixa claro que não existe autoridade, existe autoritarismo, que é completamente diferente uma coisa da outra, não é? Então, compreender que o que muda uma situação, o que melhora o outro, o que contribui, o que corrobora para que o outro seja melhor, não é a altura da fala, mas é o modo com o qual eu falo. Você pode chegar diante do teu esposo quebrando pau, numa brigaria, numa gritaria, vocês não vão chegar a um consenso. Ao passo que se você chega com calma, com tranquilidade, com voz baixa, em tom baixo, né? Naturalmente, após aquela conversa, vocês vão se entender tranquilamente, tá bom? Então, terceiro ponto, né? Não falemos gritando, não fales muito alto, tá joia? E o quarto e último ponto que eu queria aqui trazer para vocês é: fala com modos. Fala com educação, fala com jeito, não é? Uma coisa que nós temos muito costume, sobretudo nos tempos atuais, de dizer, e eu já disse isso aqui em outras aulas, talvez você já tenha me ouvido falar isso inúmeras vezes, né? E às vezes eu falo muito isso também nos atendimentos. É parar de colocar a culpa no nosso temperamento. Viu, gente? Nós precisamos parar com isso, nós precisamos criar vergonha na cara e compreender que nós precisamos ser mulheres bem educadas, viu? Mulheres moldadas, mulheres lapidadas. Então, nós precisamos prestar atenção no modo com o qual nós falamos, né? Veja só, existem expressões que são profundamente grosseiras, ofensivas, humilhantes, que deprimem as pronúncias e magoam quem as ouve. De repente, você precisa dizer algo que não é tão duro,
mas a forma com a qual você fala fere duramente o outro. E por quê? Por conta da maneira com a qual você elaborou a fala. Grosseira, uma fala baixa, uma mulher sem modos, né? A minha mãe que falava, né? Quando muito antigamente, assim, lá atrás, ela dizia, precisa ter modos. Exatamente, precisamos ter modos, precisamos agir feito mulheres, né? Nós precisamos ter um pouco mais de perspicácia e compreender que até isso o feminismo tem arrancado das mulheres, esta sensibilidade feminina, compreende? Esta delicadeza feminina. Entende? Chega chegando, chega gritando, chega falando de qualquer jeito e fala palavrão e fala isso e fala aquilo. Gente, isso é medonho. Isso é medonho. Isso denigre qualquer mulher. Isso destrói a imagem de qualquer mulher. Isto é assim, eu diria que péssimo, horrível, medonho. Entende? A maneira com a qual você fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Logo, se as minhas palavras são grosseiras e ardidas, repense o teu coração e veja do que o teu coração está cheio. E veja o que você está ali cultivando no teu coração. Tá bom? Então, tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento, tá joia? Aqui tem mais um pedacinho que o autor fala e eu gostaria de dizer para vocês. A ira em um homem fica mal, muito mal. Em uma mulher é execrável, é péssima, é terrível, porque não combina. Nós não fomos feitas para agir dominadas e movidas pela ira, mas pela sensibilidade, pela docilidade que é própria da mulher e que nós precisamos, enquanto mulheres, resgatar urgentemente. E por quê? Porque o mundo tem nos arrancado até mesmo isso. O mundo tem destruído a nossa essência. O mundo tem trabalhado para nos destruir por inteira, por nos descaracterizar enquanto pessoa, sobretudo enquanto mulher. Tá joia? Então, ter esta compreensão de que ter o domínio da língua, ter o cuidado da língua, nos previne de males infinitamente maiores e nos lança no caminho da maturidade e do conhecimento profundo sobre nós mesmas. E quando nós temos então esta compreensão, este conhecimento profundo sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos ser, nós temos então traçado diante dos nossos olhos maneiras mais eficazes de fazer o quê? Agir. De agir. Tem um último ponto que eu gostaria de tratar aqui brevemente com vocês. Não falemos demais. Não falemos demasiadamente. Não falemos sobre aquilo que não há necessidade. Não queiramos vencer pela fala, né? É muito próprio do colérico, ele já gasta uma energia muito grande na fala, né? Isso é próprio do colérico, também do sanguíneo. Mas veja, é preciso ter o entendimento do o quanto que foi bom. Até aqui deu para entender, daqui para frente já vai se perder aquilo que eu digo. É aquela velha história do perfume, não é mesmo? Nós temos ali então num pequeno vidrinho uma essência de perfume. Se eu deixo aquele vidrinho aberto, aquela essência ela vai evaporando, porque ela é álcool, ao passo que daqui a pouco ela não cheira mais nada, não é? Então o que eu preciso fazer? Manter aquele vidrinho aberto, fechado, perdão, e ir usando aos poucos. Assim também deve ser com a fala. Falemos pouco, reflitamos muito, meditemos infinitamente mais, não é? Às vezes, e por muitas vezes, ou quase sempre, o silêncio é um grande remédio. Por quê? Porque ainda que nos custe silenciar, ele vai promover em nós uma grande reflexão, que sem sombra de dúvidas, como resultado, trará a nós uma ação concreta e correta, madura, diante de uma determinada situação.
O meio mais eficaz para corrigir os outros, para ajudar os outros, para corrigir o cônjuge, para corrigir os filhos, para corrigir a amiga, enfim, quem quer que seja, né? Toda senhora tem no bom uso da língua. Então, o meio mais eficaz de uma correção correta, nós mulheres temos no uso da língua. E talvez seja essa compreensão que nós ainda não temos acerca dos dons e das graças que foram derramadas sobre nós mulheres. Então, é fundamental que nós passemos a ter esse conhecimento mais profundo acerca de nós, para que também nós tenhamos esse conhecimento do quanto nós podemos evoluir. Porque veja, o mundo prega uma imagem da mulher hoje irreal. Mas nós temos que levantar a bandeira e resgatar em nós aquilo que é a essência própria feminina, não é? Que foi nos dada como dom, como presente, como graça. E que pelo trabalho, pela correria, pela vida, pelo feminismo, por tantas e outras situações que são ali como que marteladas na nossa cabeça o dia todo, nós vamos deixando passar. E porque nós vamos deixando passar, o que acontece? Nós vamos tomando aquilo para nós como se fosse uma grande verdade, ao passo que nós vamos sendo convencidas por uma grande mentira. Então, aqui repassando com vocês brevemente, primeiro ponto, não falemos antes do tempo. Segundo ponto, não falemos apressadamente, minhas caras. Terceiro ponto, não falemos muito alto. Quarto ponto, falemos com modos, com educação, com delicadeza, com docilidade. E quinto e último ponto, para que então a gente possa fechar a aula de hoje antes que eu me delongue demais e a aula fique extensa, não falemos muito. Que nós aprendamos a refletir e falar apenas o necessário. Tá joia? Então, minhas queridas, eu espero que tenha sido de grande proveito para muitas, espero poder ter ali chego a muitos corações, a muitas mulheres que aqui estão. Espero que tenham gostado profundamente desta aula. Peço para que vocês vão até lá no canal do YouTube, dê o like, compartilhe, divulgue o link, para que mais mulheres possam então se inscrever no canal, né? Para que um dia, com a graça de Deus, nós possamos então fazer as nossas aulas diretamente por lá. Tá joia? Vamos então divulgar este apostolado, fazer com que esta comunidade chegue a muitas e muitas e muitas mulheres, tá ok? No intuito de ajudá-las, de salvá-las, de promover a elas esse autoconhecimento profundo que é necessário, sobretudo nos dias de hoje, tá joia? Para vocês eu deixo o meu grande abraço, força, coragem, vamos adiante, não podemos desanimar, eu conto com vocês, tá joia? Até a próxima quinta com a graça de Deus, espero vocês, tchau, tchau!